Pessoal, eu quero também aproveitar e falar um pouco sobre isso com o Vladimir Feijó, que é professor de Relações Internacionais. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Fast News. É um prazer recebê-lo na programação da Jovem Pan. Gostaria que o senhor fizesse também a sua análise sobre essa finalmente saída, né? Depois de tantos dias de angústia, nome na lista, nome não está na lista, aí o nome volta para a lista, mas aí a fronteira é fechada. Na sua visão, por que essas situações aconteceram e quais eram as dificuldades quando a gente tem uma operação que depende de aval de tantas autoridades no meio de um conflito? Boa tarde. Boa tarde, obrigado por me receber mais uma vez, é uma satisfação estar de volta aqui no Fast News. Essa situação da repatriação brasileira por parte do corpo diplomático brasileiro foi muito bem organizada, até porque a gente tem representantes nesse local, o que facilitou e que é algo que não ocorre com outros países. A organização inicial seria para retirá-los de lá num aeroporto muito próximo à faixa de Gaza, 45, 50 quilômetros de distância, o Al-Shifa, que é onde também a ajuda humanitária tem chegado. Porém, a circunstância climática impediu isso. Portanto, o avião da presidência que está com a ajuda humanitária vai deixá-las ali no Cairo e ela será deslocada para a faixa de Gaza em algum outro momento. Essa viagem que passa por mais de 500 quilômetros, infelizmente tem que passar por um setor de deserto ali naquele estreito do Egito, que é um pouco mais tenso, a estrada é boa, mas mudou esse planejamento. Do que diz respeito à existência de barreiras para a saída, o entrave diplomático entre Egito e Israel, que fizeram uma espécie de prioridade. Primeiro, deixar a entrada de ajuda humanitária, já que há tanta pressão internacional para que isso aconteça. Segundo, permitir que ambulâncias retirem pessoas de hospitais ao redor de Gaza e entrem dentro dos hospitais de campanha ali no Sinai, e só em terceiro lugar permitisse a saída dos estrangeiros das diferentes nacionalidades. E a gente viu nos últimos dias algumas tensões no que diz respeito às ambulâncias em si. Na metade da semana passada, a suspeita de que o Hamas havia infiltrado militantes combatentes dentro dessas ambulâncias, tentando, portanto, entrar no território egípcio, fugir da campanha israelense. E depois a gente também teve as dificuldades na proximidade dos aeroportos, inclusive a própria Cruz Vermelha chamou a atenção isso, da dificuldade de embarcar as pessoas na ambulância para que elas pudessem seguir a porta de Rafah e, portanto, tudo isso gerou uma certa instabilidade, né? Se aquela promessa de tirar todos os estrangeiros até quarta-feira passada seria abandonada ou seriam apenas esses soluços e logo depois que estabilizada a situação, a saída voltaria a acontecer. E finalmente parece que hoje a circunstância permitiu a saída e a gente espera que nos próximos dias isso se mantenha estável. Afinal, o próprio Itamaraty, a gente viu na peça anterior, suspeita de pelo menos mais 50 familiares e amigos que talvez não tenham a nacionalidade brasileira, mas que a gente também deseja repatriar, sem contar de outras tantas nacionalidades que aguardam a porta de Rafah aberta para que eles possam sair. Segredo, você tem pergunta para o professor? Tenho sempre. Escutar o Vladimir é um prazer enorme e sempre é bom ter a tua visão. Mas eu gostaria de te tirar dessa situação dos brasileiros voltando para casa e te colocar um pouquinho mais no conflito em si. O que nós podemos esperar, segundo a tua visão, nos próximos dias? Já começa a descomprimir os estrangeiros saindo por Rafah, já tem mais pessoas no sul e o Israel está indo fortemente contra o Hamas. O que podemos esperar nos próximos dias? É exatamente isso, a gente já vê, Segre, a presença militar em solo em altíssima quantidade de Israel na cidade de Gaza, né, nessa faixa norte. A imagem também da IDF mostrando o bombardear de alguns túneis, infelizmente isso vem junto com notícias ruins. Ontem Israel anunciou que perdeu 4 combatentes em uma armadilha em um desses túneis, mas ela deve continuar empregando tecnologia de ponta, sondas,
drones para tentar preservar as suas tropas e, enquanto isso, continuar eliminando a possibilidade do Hamas pegar a força de Israel de surpresa, quem sabe também identificar onde estão alguns dos reféns, não sei se todos estariam na faixa norte. A possibilidade de combater sem tantos civis, já que houve um esvaziamento de pelo menos 200 mil desde quinta passada, quando o exército de Israel deu aquela janela de 4 horas a partir de 10 da manhã para que as pessoas saíssem, dá mais maleabilidade, dá mais confiabilidade para que a tática militar consiga surtir efeito. Então, o que a gente pode imaginar é isso, um número de mortes de combatentes maior, combatentes do Hamas e eventuais perdas também do exército de Israel, já que esse universo, né, dessa faixa norte de Gaza está mais esvaziada. Outra coisa é a possibilidade da criação de corredores humanitários, que a própria Força de Israel diz que está negociando com as agências internacionais para permitir que vidas de inocentes possam ser preservadas. A gente fala daqueles que estão internados em UTIs, os bebês neonatais e até o próprio pessoal médico que optou por continuar dentro desses hospitais serem também evacuados dessa região. Agora, professor, a minha pergunta tem um pouco a ver com o que foi questionado pelo Segré, mas voltado mais para as questões da comunidade internacional. A saída cada vez maior de pessoas que estavam aguardando na faixa de Gaza, essas pausas que têm sido feitas agora por Israel para que alguma questão humanitária avance, isso pode mudar a forma como a comunidade internacional tem enxergado esse conflito ou tem enxergado os contra-ataques que são feitos por Israel? Alguma coisa muda nessa situação com o avanço de questões que envolvam pessoas que precisavam ser resgatadas daquela área? A gente tem a dificuldade agora de imaginar o que vai acontecer com esses 2 milhões, os mais de 1.700.000 que estão deslocados, concentrados na faixa sul de Gaza e que de fato demonstra uma preocupação do que vai acontecer depois. A comunidade árabe já deixou claro, pelo menos até então, que não vai aceitar que haja uma migração dessas pessoas fora da faixa de Gaza. O Egito deveria ser apenas um espaço para receber alguns feridos, né, para depois voltar a Gaza e não um esvaziamento dessa região. Então, o argumento de limpeza étnica, né, de tentativa de tirar o povo palestino do seu território é algo que o exército de Israel e o governo de Israel vai ter que lidar. Ele pediu para as pessoas evacuarem a área norte, já reconheceu que não tem condição de voltar porque as instalações estão bastante deploráveis, né, diante a quantidade de destruição que a gente viu na cidade de Gaza e deve ainda continuar acontecendo, e legitimamente, né? Afinal, Israel está enfrentando combatentes do Hamas e nessa tentativa de matá-los, a infraestrutura onde eles estão escondidos também é alvo e acaba prejudicando ainda mais. Então é saber como que essa comunidade internacional vai responder, o que fazer com essas pessoas que estão concentradas nessa área, que a gente não isenta a possibilidade de terem combates no futuro ali, afinal os 500 quilômetros de túneis provavelmente estão também na faixa sul, provavelmente a entrada de armas e coisas que o Hamas obteve são por túneis que passam, alguns deles talvez por Israel, mas a maioria deve passar pelo Egito e, portanto, bem próximo a essa fronteira sul. Então, por agora, a gente tem que administrar essas pessoas que estão nessa situação e a pressão para dizer o que vai acontecer depois. Se os combates vão parar depois da cidade de Gaza como um todo ser tomada ou se elas migrarão para a faixa sul. E aí existe essa pressão, como eu dizia, né? O que fazer com essas pessoas, já que pelo menos por enquanto o Egito diz que não vai admitir que haja uma transferência para o seu território. Quer perguntar mais algo, Segré? Não, com isso já não tem mais para agregar. Vladimir é sempre muito detalhista nas suas. Muito obrigado. Ô, Vladimir, eu queria então só te questionar sobre a questão que envolve o possível crime de guerra, né? Isso tem sido bastante discutido e ao longo da semana, com várias das pessoas que eu converso que moram em Israel, elas estão muito revoltadas com a possibilidade de Israel ser punida ou punido por crime de guerra, justamente porque entendem que ele esteja colocando em prática um contra-ataque. Então, a questão que se leva
leva é sempre: o grupo terrorista Hamas entrou no território israelense no dia 7 de outubro sem que Israel tivesse provocado nenhuma ação. Quer dizer, e mesmo que tivesse provocado, isso também não seria justificado por tamanha violência. Mas como que você vê essa questão diante do Tribunal Penal Internacional? Está muito delicado o cenário ainda para ser analisado nesse sentido, porque como que você vai colocar na mesma balança um grupo terrorista com um Estado democrático? Exato. Todos eles são responsáveis por respeitar as convenções de Genebra e as convenções de Haia, do chamado direito humanitário, e especificamente o Tribunal Penal Internacional tem uma jurisdição complementar, sempre que a jurisdição local, onde crimes tenham sido cometidos. 4 tipos de crimes específicos: crime de guerra, crime contra a humanidade, crime de genocídio e o crime de agressão. Especificamente, a sua pergunta foi sobre os crimes de guerra. Então, ele é um pouco mais restrito do que as convenções de Genebra. O Estado da Palestina é signatário desta convenção. Portanto, o que acontecer na faixa de Gaza expõe à jurisdição desse Estado de praticar investigações e perseguir eventual condenação. Em alternativa, nós poderíamos ter tribunais de países em que nacionais tenham cometido crime. Então, se por acaso existam combatentes, estou falando um nome apenas avulso aqui, tá? Do Uruguai, lutando junto do Hamas, e que cometam crimes de guerra, o Uruguai também é corresponsável. E apenas em terceiro lugar ficaria a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Em casos equivalentes, como o da Rússia e da Ucrânia, o tribunal abriu uma exceção e permitiu, por exemplo, uma investigação aberta contra o Vladimir Putin, apesar do território da Ucrânia não ser dentro da jurisdição do tribunal e da Rússia não ser dentro desse tribunal, da mesma forma, né, não ter reconhecido. Mas porque entendeu que é uma situação do costume internacional que deveria ser respeitado por todos. Essa arguição de legítima defesa, ele é mais para termo da política internacional, do Conselho de Segurança condenar ou não condenar a resposta de Israel. Na Assembleia Geral, a gente viu 38 países, quando daquela votação já há 2 semanas, dizendo que Israel não teria legítima defesa porque é uma força de ocupação desde 1967. Os outros países não enfatizaram isso, mas dentro do Tribunal Penal Internacional agora existem as denúncias que exigirão que o procurador colete provas e faça investigação sobre pessoas e não o Estado de Israel como um todo. Não, dentro da lógica do tribunal, não há punição coletiva do país. Quem poderia fazer essa posição seria uma decisão política do Conselho de Segurança, talvez determinando embargo econômico, interrupção de relações diplomáticas. O tribunal perseguiria, né, ou pode vir a perseguir pessoas avulsas, portanto. E, como eu disse, o argumento de legítima defesa entra dentro da coleta de provas ou eventual redução do tamanho da pena, mas não da investigação ou da abertura do processo em si. Professor Vladimir Feijó, muito obrigado por conversar conosco hoje. Até a próxima, porque eu sei que ela vai acontecer. Até breve. Bom trabalho. Você também.